Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos as propriedades periódicas. Já iniciamos o nosso estudo sobre a tabela. Hoje conheceremos algumas características dos elementos químicos de acordo com sua localização na tabela. São essas características: o raio atômico, a eletronegatividade, a afinidade eletrônica e a energia de ionização. Então, vamos lá? Vamos lá, pessoal. A primeira propriedade que nós vamos estudar é o raio atômico. O raio atômico é a distância do núcleo até o elétron mais externo do átomo. E como que ele cresce na tabela periódica? Ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso por quê? Porque numa mesma família, à medida que vamos descendo, o número de camadas vai aumentando. Se aumenta o número de camadas, o raio é maior. E no mesmo período, né? O que acontece aqui? A tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Quanto menor for o número de prótons, maior será o raio. Por quê? Porque se eu tenho um número de prótons pequeno, a atração entre os elétrons da eletrosfera e o núcleo será menor, tá? Com isso, os elétrons estarão mais afastados e o raio será maior, ok? Por isso, o raio cresce de cima para baixo, por causa do aumento das camadas, e da direita para a esquerda, por causa da diminuição do número atômico, do número de prótons. Lara, e se for um cátion ou um ânion? Bem, vamos pensar o seguinte: cátion perde elétrons. Ânion, houve o quê? O ganho de elétrons. Vamos imaginar uma brincadeira de rodas. Saiu uma criança, diminuiu a roda, o caso do cátion. Entrou mais uma criança, aumentou a roda, o caso do ânion. Próxima propriedade, eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência em atrair elétrons. Então, quando iniciamos o estudo da tabela periódica, falamos em estabilidade do elemento químico. Os elementos químicos querem atingir 8 elétrons na sua última camada, a grande maioria deles. Por isso, eles vão doar ou receber elétrons, certo? Para poder se estabilizarem. No caso do flúor, ele tende a receber elétrons, ele está bem próximo de alcançar a sua estabilidade, tá? Assim como os outros elementos que estão próximos dele. Ok? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo porque ele tem uma forte tendência em atrair elétrons para ele atingir sua estabilidade com 7 elétrons na última camada, alcançando mais um e completando 8, se tornando estável. Por isso, a eletronegatividade ela vai aumentar de baixo para cima, da esquerda para a direita. Quanto mais para cima e mais para a esquerda estiver o elemento, maior será a sua eletronegatividade. Aqui eu coloquei os xizinhos porque os gases nobres eles não vão entrar, né, nessa análise. A próxima, afinidade eletrônica. Quantidade de energia liberada quando um átomo recebe elétrons. Vamos pensar da seguinte forma, gente. Vamos pensar da seguinte maneira, de uma forma de mercado. É como se ele estivesse comprando esse elétron, certo? Ele precisa muito de um elétron, então para isso ele tem que liberar uma graninha. E essa graninha seria o quê? Essa graninha seria a energia. Então, quanto mais eu preciso de um elétron, maior é a energia que eu vou liberar. Só que o que acontece aqui? O cloro, ele possui uma afinidade eletrônica maior do que o flúor. Por quê? Porque ele é um átomo maior e ele consegue liberar uma energia maior para receber um elétron, tá?
Quando ele recebe um elétron, ele consegue liberar uma energia maior do que o flúor, por ele ser um átomo maior. Continuando nessa noção aí de mercado, vamos ver a energia de ionização. Mesma coisa. Se eu vou perder elétrons, eu preciso absorver uma energia. Eu preciso ganhar uma coisinha, uma graninha, entre aspas, né? Então, é o caso do sódio. O sódio ele já tem a tendência em perder elétrons. Então, ele absorve uma energia para isso, né? Então, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Por que que os elementos que estão mais à direita, eles têm uma energia de ionização maior? Por quê? Porque eles não têm tendência em perder, eles querem ganhar. Então, para conseguir tirar elétrons deles, será muito difícil. Então, é uma energia muito grande, ok? Os elementos como sódio, o sódio, por exemplo, possui 3 camadas. Então, os elétrons estão bem próximos dele, do núcleo, né? Então, você precisa de uma energia muito grande para conseguir tirar esse elétron próximo do núcleo, apesar do sódio ter tendência em perder elétrons, ok? Entre o sódio e o cloro possui uma energia de ionização maior, porque o cloro, como já foi dito, ele não quer perder, ele quer ganhar. Então, pessoal, é isso. Essas são as principais propriedades. Então, é isso, pessoal. Dúvidas? Entre em contato pelo chat da plataforma no horário disponibilizado a vocês. Bom estudo e até a próxima aula!